Olá, eu sou a professora Cristina Nardelli. Hoje eu vim aqui para falar um pouco com vocês sobre a geometria plana. O que vem a ser geometria plana? O que significa geometria, né? No caso, quando nós iniciamos o ensino fundamental, quando falamos sobre geometria plana, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? As figuras geométricas, né? Que no caso, as mais bases são o quadrado, o triângulo, o retângulo e também temos o círculo, né? E também temos o círculo. Só que agora, no ensino médio, nós não vimos dessa forma, só como figura plana, mas sim como a geometria plana. O que muda nesse termo, né? É o significado. O que vem a ser geometria? O que vocês conhecem sobre geometria, né? Essa palavra é a essência de tudo, para esse fundamento nosso do estudo da geometria plana. Por quê? Geo significa terra. Metria, medir. Então, basicamente, a geometria, ela vem com esse nome por quê? Pela necessidade de medir terras, né? Por essas necessidades que tinham os antigos. Antigamente, a gente media terra, porque quando era para medir, a forma de medir era diferente, né? Era em palmos, era em passos, né? Usavam gravetos, né? E com o passar do tempo, né, veio a geometria, veio esse nome, né, que parece, na hora que a gente fala assim, meio assustador, mas não é, né, então veio a geometria plana na intenção de medir terra. E para isso, o que a gente precisa para medir uma terra? Por exemplo, para fazer a construção de um prédio, nós precisamos medir o quê? Né, o distanciamento, se vai ser em quadrado, se vai ser em retângulo, né? O comprimento de medidas. Então, a geometria vem trazer isso para a gente. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre o retângulo, né? Então, o que vem a ser? O retângulo, ele tem o comprimento, que nós chamamos de base, né? A base. E temos dos lados a altura, né? Que colocamos o H. Por isso, o que faz aqui nós acharmos a área total desse retângulo? Essa forma, que é a área igual base multiplicado pela altura, né? No caso aqui, vamos colocar como se fosse números, né? Por exemplo, se aqui na base fosse número 2, número 3, e a altura fosse 4, nós íamos substituir esses números na fórmula, né, do retângulo, para encontrar a área. Então, como ficaria? A área, ela seria a base, que é o 3, né, que é o valor que foi nos dado, 3 vezes a altura, que é o valor que foi nos dado, foi 4. Então, 3 vezes 4, 12. Então, a nossa área total aqui do retângulo nada mais é que 12 centímetros quadrados. Agora, por que desse quadrado? Por que colocar quadrado aqui? Justamente porque a geometria plana, ela estuda duas dimensões, né? O comprimento e a altura, né? E é muito importante nós aprimorarmos, né?
do conhecimento da geometria plana, porque ela vai dar a base para nós estudarmos a geometria espacial, né? E como tem a área, nós achamos dessa forma, a base vezes a altura. Se fosse para achar o perímetro, seria 2 vezes a base mais a altura ou a soma de todos os lados. No caso, como significaria aqui se fosse para achar o perímetro, né? Ó, se aqui é 4, aqui também vai ser 4. Se aqui é 3, aqui também seria 3, né? Então, como seria se fosse para achar o perímetro? A soma de todos os lados. No caso, ficaria 4 mais 4 mais 3 mais 3. E ficaria 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Né? 14 centímetros. Né? Que é o perímetro, que é a soma de todos os lados. Nós vamos ver agora uma forma de exemplos. Por quê? A geometria plana, nós temos que focar bastante na fórmula e também visualizar o desenho. Porque nas atividades, ela pode vir como situações, problemas, onde vocês vão ter que construir, né, a figura, como também a fórmula, né? Ou também atividade relacionada só à figura. Por exemplo, aqui, ó. Aqui nós temos três retângulos, né? Vamos resolver primeiro esse primeiro. Como ele é 3 retângulos, qual fórmula nós vamos usar? Né? Vamos usar a área, que é igual a base vezes a altura, né? Então, aqui, qual que é a altura desse primeiro triângulo? 2, né? Então, vai ser 2 vezes, vezes 3, né? A base 3 vezes 2. Então, 3 vezes 2, 6. Aí, nós vamos para a resolução do segundo retângulo, né? No caso aqui no segundo retângulo, nós temos a base valendo 2 e a altura, né, valendo 3. 2 vezes 3, 6. E para resolver esse último retângulo aqui, o que nós temos que perceber? Né? Embaixo nós temos o valor da base? Não. O valor da base está aqui em cima, que é o 5. Mas será que nós temos que fazer 5 vezes 3? Será que é isso? Né? Não, não é. Por quê? Nós temos que perceber que o retângulo, ele inteiro, ele é isso daqui, ó. Né? Então, o 5 que ele nos deram aqui, ele não está relacionado ao retângulo inteiro. Por quê? Porque teve 2 retângulos que pegou um pedacinho. Então, o que nós temos que observar isso? Que a base, então, ela não vale 5, mas sim 10. Por quê? Porque é 5 mais o 3, a base desse retângulo, mais o 2 dessa base do outro retângulo. Então, somando vai dar 10. Então, no caso, vai ficar 10 vezes 3, que é a altura. 10 vezes 3, 30. Para achar a área, o que a gente vai fazer? A soma dos 3. Né? 30 mais 6, 36. Mais 6, 36. 17, 8, 9, 40, 41, 42. Né? Mais 6, 42 centímetros quadrados. Né? Então, esse é o nosso resultado. Isso porque o desenho
Então foi só fácil jogar a fórmula conforme a figura é geométrica e você transferir os dados na fórmula, ok? Então, isso a gente vai fazer também com o quadrado, que tem uma outra fórmula, o triângulo também possui uma outra fórmula e o círculo também. Mas isso vai ficar para uma outra aula. Até mais ver. Tamo junto.